angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Terminando, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Podem tomar assento, muito obrigada. Esta palavra é gloriosa, uma palavra de esperança. Eu orava a Deus para que Ele me desse um texto da palavra que estivesse ministrando para os irmãos nessa live. E o Senhor colocou esse texto no meu coração. O Salmo de número 46, dentro das categorias dos salmos, do inário de Israel, foi um salmo escrito, cantado, louvado, para que houvesse esperança no povo de Israel. É intitulado o Salmo da Esperança, o Salmo do Deus, o Salmo da confiança. E por isso que ele me cativou para estar ministrando nessa noite, porque mais do que nunca nós precisamos muito de esperança, precisamos muito de uma palavra de firmeza. A gente está vendo por aí muitas profecias negativas, concernente a tudo que está acontecendo. A gente sabe que tudo está no controle do Senhor, e eu quero ficar com a palavra de Deus. Alguém me perguntou: Jane, o que você acha disso tudo? E eu dizia para a pessoa: eu entendo que eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com Ezequiel capítulo 47, eu fico com Ezequiel capítulo 37, onde no meio de um caos, Deus ali fez com que o profeta profetizasse coisas boas. E é isso que vai sair da minha boca, e que saia da tua boca também. Em meio ao caos, abra a tua boca, profetize algo maravilhoso. Não é utopia, não é negar a realidade, não é negar o que está acontecendo, mas é chamar lá do alto, lá do céu, um milagre para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Então quero convidar os irmãos, já estão acostumados comigo. Jane, eu estou em casa, eleva o nível espiritual aí na tua casa. É uma live, você está em casa, mas agora a tua sala virou o lugar da adoração. Então aumente o nível espiritual, dá uma rajada de língua estranha aí, levanta a tua mão, dá uma sapateada. Hoje a tua casa é a igreja, é o culto. Sinta a presença. Não tem como, irmãos, não sentir a presença. Não é porque eu estou falando, não, eu estou sentindo. Eu estava sentada aí, eu levantava a mão, porque a presença é real, aqui e aí também. Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa? Porque aqui está gostoso, irmãos. O clima está gostoso. Aumente o nível espiritual e sinta a presença de Deus. Salmo 46 é o Salmo da Esperança, e começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. Refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Porque os filhos de Corá escreveram esse salmo, louvaram desta maneira? Porque existe um contexto aqui. Nessa época o rei Senaqueribe veio contra o povo de Israel, principalmente contra a cidade de Jerusalém. Já tinha sitiado algumas cidades e agora se voltaram contra a cidade de Jerusalém. Jerusalém estava sitiada por Senaqueribe. O rei Ezequias estava preocupado o que iria fazer. Havia ameaças ao redor. Eles viam nos portões da cidade e ameaçavam que ia acabar com todo mundo. Havia uma expectativa de morte, uma apreensão muito grande dentro daquele contexto. Mas a gente vê que ele começa dizendo que Deus, em meio ao caos, Ele é o quê? Nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em terceiro lugar, socorro bem presente nas tribulações. Receba esta palavra na tua casa. Em meio a todo o contexto que a gente tem vivido, de mortes, de perdas, de dificuldade, receba a palavra de esperança nessa noite. Deus, Ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa firmeza está nele. Ele continua sendo o socorro bem presente. O que significa? Que Ele sempre será achado. Ele diz em sua palavra: serei achado de vós, diz o Senhor. Então, se você o buscar nesta noite, você vai encontrá-lo. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Eu já encontrei o Senhor aqui nesses altares. Encontre Deus aí na tua casa também. Encontre Deus aí no YouTube. Encontre Deus no Facebook. Às vezes a gente fica navegando e vê tanta coisa. Pare nessa live agora. Sinta a presença do Todo-Poderoso e receba esta palavra de esperança. Deus, Ele é. E Ele começa dizendo uma série de situações.
de caos, de dificuldades. E ele diz aqui no versículo 2, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam. Sabe o que significa isso? É o salmista dizendo, ainda que venha o caos, ainda que venha a dificuldade, ainda que a terra se mude, ainda que a nossa firmeza não esteja tão firme assim. E eu pergunto para você, estamos ou não estamos vivendo essa época em que toda firmeza foi retirada? Ei, até 2 anos atrás, mais ou menos, todos nós confiávamos, né, nas nossas próprias condições, não é? O advogado podia fazer tudo, o médico também tinha um controle de tudo, você caminhava, você projetou e projeta. Mas aí a gente viu, com tudo isso que está acontecendo, a gente viu o quê? Que as dificuldades desta vida a gente deve colocar nas mãos daquele que realmente pode fazer. A gente está vendo que a gente não tem tanta firmeza assim, que a gente não tem tanta condição assim. Os montes estão se abalando, significa as firmezas desta vida. A economia não está firme, a saúde, não vou nem entrar em detalhe. As nossas vidas, a gente tem que olhar para cima, porque firmeza da terra não está tendo. Mas aí o texto traz uma palavra de esperança, que ainda que tudo aqui na terra se abale, Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro, é a base. Ele é, vamos resumir a palavra, Ele é a base. Está desesperado, está apreensivo aí, minha irmã, na tua casa, está preocupado, está faltando essa firmeza na tua vida, receba esta palavra, Deus é a base, Deus é a firmeza. Olhe para Ele nesta hora, porque ainda que tudo se abale, a nossa confiança está em Deus. Você pode levantar a tua mão na tua casa e adorar o Senhor. Você pode sentir esta presença gloriosa que está aqui. O Espírito Santo está trabalhando e movimentando aqui no nosso meio. Há uma presença, há uma expectação de vitória, há uma expectativa do céu. Verdadeiramente a fila do milagre vai ser eliminada hoje, porque o Senhor está aqui para curar. O Senhor está visitando a tua casa com milagre nesta noite. O diabo de novo perdeu a batalha, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aí quando a gente olha o texto, a gente vê no versículo de número 4 esta palavra de esperança, aonde o salmista ele diz que ainda que tudo se abale, eu vou confiar em Deus. Aí é uma palavrinha pequena chamada Selá. Olha aí, ó, que é uma pausa. No versículo 3 existe uma pausa, Selá. Era como se os cantores dessem uma pausa, uma respirada. E tem que dar mesmo, vocês que, né, Raquel, tem que dar uma pausa, né, entre, né, uma frase ou outra, né. Eu não sei respirar não, irmãos. Depois vocês vão me ajudar aí, as meninas vão me ajudar aí. Controlar a voz, tem que controlar o negócio, né? Não respira, né? Pentecostal vai. Mas para quem canta sabe, tem que haver uma pausa, né? Entre uma frase e outra, na hora do louvor, dá uma respirada, toca para frente. Espiritualmente falando, esse texto quer dizer, quando o salmista ele enumera uma série de tragédias, ele diz, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbam, olha que estresse, mas aí ele respira e lembra no versículo 4, e você e eu também vamos lembrar, que ainda que haja pandemia, que ainda que haja profecias onde estão nos entristecendo, que ainda que a economia esteja abalada, que ainda que esteja difícil, estamos perdendo tanta gente que a gente ama, que ainda que a terra esteja se mudando, os montes se transportando, olha o estresse, mas aí eu trago uma respiração, uma pausa para você, no versículo 4, onde a palavra de Deus diz que ainda que tudo isso aconteça, receba de Deus, porque existe um rio. Receba esta palavra no meio de todo o caos, de todo o estresse. Você vai respirar comigo. Respirar no sentido de olhar para cima, de olhar para o céu e crer que em meio a todo o caos ainda existe um rio. Raquel, tem rio. Tem rio, irmãos, tem rio. Débora e Raquel tem rio, pastor Israel tem rio. Você que está em casa tem um rio. No meio de toda a tempestade, no meio de toda a luta, tem um refrigério que desce do céu. Tem um refrigério, um rio, que flui do trono de Deus para trazer o refrigério que você precisa. Tem caos, mas tem rio. Que rio era esse? Trazendo o contexto da palavra, esse rio era que Jerusalém não tinha rio. Se você observar, você vai ver, Jerusalém não tem rio.
É colocada no alto do monte como uma fortaleza e não tem rio. Só que na época do rei Ezequias, ele fez um arqueoduto. Depois vê na sua Bíblia lá, você vai achar isso lá em 2 Crônicas 20:20, que o rei Ezequias fez um arqueoduto por fora dos muros de Jerusalém, onde existia ali um tanque chamado Gion, que tinha águas fluentes. Presta atenção no profundo. E esse tanque chamado Gion ficava por lado de fora dos muros da cidade. Mas aí o rei Ezequias fez um arqueoduto, ou seja, canaletas, canais por baixo da terra, no profundo, por baixo, no interior. Se liga, profundo, interior da terra, aonde aquela água lá de Gion, lá do lado de fora, abastecia toda a cidade de Jerusalém. Na época em que o rei Senaqueribe se levantou para poder destruir a cidade, uma das estratégias que os reis daquela época utilizavam para destruir os seus inimigos era fazer o quê? Exatamente cortar, pastor Israel, o abastecimento de água. Né, meninas? Porque cortando o abastecimento de água, a cidade ficava derrotada. Porém, eles não sabiam que em Jerusalém haviam fontes interiores. Haviam canais no interior da terra que traziam a água lá de fora e abastecia, emanava por toda a cidade de Jerusalém. É por isso que o salmista, de uma maneira poética, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Receba esta palavra. Jane, como assim? Como assim? O texto da palavra de Deus em João 7:38 diz que aquele que crê, rios de água viva fluirão. Da onde? É da onde, missionária? É do interior. Sabe o que significa a profundidade desta palavra? Ninguém está entendendo. Os crentes estão adorando, gente, mas estão passando luta. Porque nós estamos passando luta igual a todo mundo. Estamos perdendo ente querido igual a todo mundo. Estamos pegando Covid igual a todo mundo. Está ruim para todo mundo. Mas aí a gente olha para os crentes. Você olha para a missionária Janimara. Você olha para Raquel fazendo uma live. Por que não fazer uma live, né? Vou esperar a pandemia passar primeiro. Tem gente que está esperando a crise passar. Ei, toca para frente a tua vida, hein? Toca para frente. Adora a Deus, olha para cima e toca para frente. Alguém não entende como é que pode? Da onde sai essa graça, esse sorriso? Eu conheço essa família, eu sei que os irmãos estão passando mais lutas aí, não é brincadeira não. Mas estão aqui por quê? Porque o inimigo não sabe, que nem Senaqueribe não estava entendendo. Da onde Jerusalém está tirando água, se eu fechei as fontes lá fora? Ele não sabia que interiormente ainda tinha fonte. Estão tentando fechar as nossas fontes. Quando eu vejo que eu estou muito triste, muito deprimido, eu já percebo, o diabo está querendo me estagnar, me destabilizar, me tirar do foco. Porque quando a gente olha em redor, irmão, entristece mesmo. Parece que a gente vai ficar destabilizado mesmo. É o quê? O inimigo tapando as fontes. Mas aí você deve lembrar, escute esta palavra, que a fonte está dentro de você. É no interior. E dali o inimigo não pode mexer. Há um rio cujas correntes, é as correntes. Sabe o que é as correntes? É as correntes que vem para mim, que vai para Raquel, que vai para o pessoal que está todo aqui, ó, dando assistência, que vai para as missionárias, que vai para o pastor Israel e que está indo aí para a tua casa. É as correntes. É o Espírito Santo se espalhando pela terra. E tem uma glória aqui, tem uma glória, tem uma glória. Sinta esta corrente que está entrando aí na tua sala agora. Isso, sinta esta corrente. Você que está aí no YouTube, você que está aí no Facebook, olha as correntes de Deus chegando para você. É o rio, é o rio, é o rio que nos dá o recurso em meio à terra seca, o recurso em meio à crise. Receba esta palavra, existe um rio. A gente está gemendo, está chorando, está difícil, mas tem rio. Receba esta palavra, aqueça o teu coração. O rio de Deus que cura. Ai, que palavra poderosa. O rio de Deus de Ezequiel 47, que diz que por onde as águas passavam, aí Raquel falou aqui, eu falei, é mistério, porque ela falava de cura e é verdade. As águas de Deus por onde passavam em Ezequiel 47 traziam cura. E essas águas estão fluindo agora, você crê? E vão trazer cura.
cura em todos os aspectos. Receba. O diabo não pode tampar, não pode atrapalhar as tuas fontes. Você tem fontes em Deus, e essas fontes são interiores, é no meu coração, e dali o diabo não pode tapar, e eu vou continuar sendo regada, você também vai continuar sendo regado, e essas águas vão trazer cura. Ezequiel 47 diz que por onde as águas passavam, elas curavam as árvores ao redor, ela restaurou o mar morto. Está ligado nesta palavra? Essa água que está fluindo. E se eu fosse você, querido, querida, fazer como a mulher samaritana, quando ela entendeu que a água era aquela, ela disse: Senhor, me dá sempre dessa água. Coloca aí: Jesus, me dá essa água hoje, me dá de beber essa água, me molha com esta água, me rega com esta água, Senhor, me hidrate com esta água. Em meio ao caos existe um rio, cujas correntes alegram, porque a água, irmãos, traz alegria. Certa feita eu fiz uma obra missionária com o pastor Anchieta e Mano Elimar, lá no sertão, no Nordeste. E nós paramos numa cidade que 5 anos que não chovia lá. Eu fiquei impressionada, como não pode chover 5 anos. A gente que não sabe o que é isso. E naquela época que nós fomos para lá, choveu. E a gente viu a alegria, a gente até brincamos, mas é um mistério que nós levamos a chuva para lá. E eu me lembro da alegria do povo em meio àquela chuva. As criancinhas correndo, os adultos de mão para cima, tomando banho de chuva, numa alegria só. Porque na época da sequidão a chuva chegou. Receba esta palavra nessa época de tanta crise, de tanta luta. Tem chuva de Deus para a minha vida, tem chuva de Deus para a tua vida. Alegra a tua alma e agora, em nome de Jesus. A nossa alegria vem do alto, é do alto que está vindo esta alegria, é do alto que está vindo esta graça, e é do alto que vai vir a cura. Eu quero estabelecer e ministrar sobre a tua vida esta cura, e ela vem do alto, minha irmã. Sinta aí na tua casa, sinta aí junto à sua família, porque o texto diz que há um rio cujas correntes alegram o quê? A cidade de Deus. Enquanto Senaqueribe estava do lado de fora, sem entender nada, dentro de Jerusalém tinha água. E eles estavam alegres, como dizendo assim: o diabo está achando, Senaqueribe está achando que está por cima, mas na verdade nós estamos aqui bebendo água. Eu quero dizer para você que nós temos recursos em Deus. Eu quero repreender agora uma noite de cura. Eu repreendo essa depressão na tua vida, eu repreendo essa expectação de morte na tua vida, eu repreendo esse espírito de morte, eu repreendo agora essa insônia, eu repreendo essa síndrome do pânico, eu repreendo essa expectação de derrota, esse semblante caído, porque tem recursos chegando aí, tem água chegando aí, está chegando pelos canais do céu. O diabo está tentando parar a igreja de tudo quanto é maneira, mas não para. Por quê? Porque tem um rio. E o rio tem as suas correntes, e está chegando aí na tua casa com a cura, com o milagre, com a restauração, e vai alegrar a tua vida. Quem é a cidade de Deus? Eu sou a cidade de Deus. A Bíblia diz que nós somos santuário do Senhor. Ele não habita mais agora em templos feitos por mão de homem. Não, não, não. Ele habita agora dentro de nós. Você é o templo do Espírito Santo. Então esse rio vai alegrar quem? Você. Receba a alegria que só o céu pode te oferecer. Jane, como alegria nesse momento só o céu pode nos conceder. Só o céu pode nos fazer sorrir em momentos como esse. Só do céu pode vir uma graça em momentos como nós estamos passando. E como que a gente consegue, apesar de tudo, estar feliz? Como certa feita eu visitei uma serva de Deus, Raquel, e ela já dorme no Senhor. E na época eu estava noiva, me lembro que eu fui visitá-la, e ela já estava acamada há algum tempo. E a Assembleia de Deus de Praça Cruzeiro, então, sempre visitava, que é membro da Assembleia de Deus de Praça Cruzeiro, e a gente dava assistência para ela, visitando a saudosa irmã Maria Júlia. Eu sei que a família está assistindo. A família está assistindo. Certa feita eu fui visitar a irmã Maria Júlia. Irmã Maria Júlia toda debilitada, com problemas de saúde, muitos anos acamada, cheia de debilidades, mas me amava, gostava todas as vezes que eu ia lá. Certa feita eu fui visitá-la, e eu me lembro que ela ia com o bracinho paralisado de AVC. Ela meio que me chamou para junto dela, e quando eu fui para junto dela, a irmã Maria Júlia pegou aquele bracinho,
jogou por cima de mim e me puxou para junto dela. E começou do jeitinho que ela podia, na dificuldade que ela tinha de expressar, de fala. Mas eu pude perceber que ela orava por mim, que ela falava em mistério. E eu, meu Deus, eu estou aqui com saúde, eu estou aqui de pé. Olha esta mulher na situação que está, adorando, exaltando, ligada, sentindo a presença. Sabe o que eu entendi? Que ela estava daquele jeito porque dentro dela tinha rio. Quando você tem rio, quando você tem o Espírito Santo emanando da tua alma, não tem nada que calhe a tua boca, nada cala um verdadeiro adorador. Não tem nada nesta terra que paralise aquele, aquela que tem um rio, que tem o Espírito Santo emanando da sua alma. E é Ele que está trabalhando aqui nesta noite, é Ele que está movimentando as águas. Eu estou sentindo a glória dEle, eu estou sentindo a presença dEle, a corrente. Ei, rio tem corrente. Eu não estou falando de poça, eu não estou falando de água parada, eu estou falando de um rio. Se tem rio, tem movimento, minha irmã. Então se movimente aí em nome de Jesus. Chega de água parada. Eu falo que água parada só dá dengue. Crente tem que se movimentar, tem que estar ligado, tem que estar alerta. Chega daquele crente desanimado, água com açúcar, mais ou menos, tu tá ruim, tu tá devagar. Receba a graça do céu aí. Isso, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Receba a presença do Senhor. Levanta a tua mão, dá uma rajada de língua estranha. Mostra pro diabo que tem rio na tua vida. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu só estou quieto aqui porque eu estou olhando para você. Minha vontade é sair, ó, sapateando, pulando, falando mistério. Ei, eu estou com espaço, hein, irmãos. Eu estou com espaço aqui. Eu estou com espaço aqui. Você também está com espaço aí. Quantas vezes a gente dá espaço para o diabo? Empresta a boca para reclamar. Vamos dar espaço para o Espírito Santo. É corrente, é movimento. Sinta um movimento. Sinta um movimento. Não é movimento de lata vazia, não, meu irmão. Não é movimento qualquer, não. É poder de Deus, é a palavra. Enquanto você está adorando, Jesus está trabalhando. Enquanto você está adorando, as obras do diabo estão caindo por terra. Enquanto você está ligado nessa live, é mistério, é mistério. Jesus está visitando os hospitais. Enquanto você está ligado aqui, Jesus está trabalhando na terra. Oh, e olha só, está trabalhando no profundo. Senaqueribe não está vendo. É uma noite de sábado. Quantas pessoas que eu vi hoje alarmadas. Time do Flamengo em Rio Bonito, que beleza! Desespero total na cidade. Todo mundo abalado pelo Flamengo. Eu quero me abalar pela presença de Deus na minha vida. Porque Flamengo ou qualquer outro time da terra, não importa o time, se você torce, não é a questão aqui. A questão é que as pessoas estão tão voltadas para as coisas desta terra, tão voltadas e tão, meu Deus, presas às coisas desta terra, que muitas vezes esquece que no meio desse caos todo, Jesus está trabalhando. Está vivendo um caos na tua vida, minha irmã? Está enfermo? Está desempregado? Está com luta espiritual? Não esqueça, existe um rio, e esse rio flui no interior, no profundo, e esse rio está trabalhando no profundo na tua vida hoje. Eu repreendo o trabalho de macumbaria, eu repreendo o olho grande, eu repreendo a coisa mandada, eu repreendo a voz que você está ouvindo dentro da tua casa agora, eu repreendo o Covid, eu repreendo a enfermidade, essa febre, esse mal, essa tosse, eu repreendo. Jane, está acontecendo, eu não estou vendo nada. Lembra de Jerusalém, que era por baixo, que era no interior, que era no profundo. Você pode não estar vendo, mas no profundo Jesus está trabalhando nessa noite. E é desde que essa live começou, né? Laços de morte estão sendo quebrados, cortados agora. O espírito de perturbação, quem está? Ah, irmãos, meu Deus. O espírito de perturbação, essa voz que você está ouvindo dentro da tua casa,
está repreendido agora em nome de Jesus. Você que está pensando em dar cabo da tua vida, está repreendido em nome de Jesus. Você está dizendo, como é que você sabe? Como é que eu sei? Não sou eu não, é Ele que está trabalhando no profundo. É no profundo. Receba o livramento agora, a cura agora, porque as correntes de Deus estão trabalhando. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no nosso meio. Alguém pode pensar, onde está Deus diante do caos? No mesmo lugar, conosco. Onde está Deus na perda, na luta, na dificuldade, nas frustrações? No mesmo lugar. Deus soberano, no trono e conosco através do Espírito Santo. Ele disse, eu irei para o Pai, mas vou preparar lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. E ele disse que iria para o Pai, mas deixaria o quê? Um consolador. É Ele que está conosco para guerrear as nossas guerras. E eu termino esta palavra onde o texto diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Existe um futuro para mim e para a tua vida. Existe um amanhã preparado. Todas as guerras da Bíblia, se os irmãos observarem, aconteciam noite adentro. Aí a gente vai ver as guerras de Gideão, de Josué, de Sansão, quando arrebentou os portões da cidade. E a gente vai ver o seguinte, que as vitórias vinham no amanhecer. Existe um amanhecer de Deus para a minha vida e para a tua. Guarda esta palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Existe um rio na tua vida. O diabo nem ninguém pode parar essa fonte. Você recebe esta palavra? É bênção de Deus para a tua vida? Eu quero estar orando por você para a gente encerrar. Pai querido, obrigada pela tua palavra. Esse rio corre, essa fonte flui do nosso interior. E nem Senaqueribe, nem o diabo, nem ninguém pode parar esta fonte. Abençoa esta pessoa que está orando comigo agora. Esta pessoa que precisa receber a Ti como Salvador nesta noite, ter essa água fluindo, curando e restaurando. Que haja cura e restauração. Que as fontes sejam abertas. Que milagres aconteçam nesta noite. Que hospitais sejam visitados. Pessoas em casa sejam visitadas. Que o mal caia por terra uma vez mais. Que esta live sirva, Senhor, de milagre e cura para cada pessoa. Eu os abençoo no poder da Tua palavra. Porque dentro de nós existe um rio. Que Deus abençoe a tua vida. Raquel, Deus te abençoe. Tem rio, Raquel? Tem rio fluindo na tua vida. Deixa esse rio fluir, Raquel. Deixa fluir.